E aí, pessoal, vou gravar hoje para vocês, vou mostrar aqui como é que funciona um processo operacional de um centro de recondicionamento de computadores. Isso daqui é a unidade de Goiânia, o Sucatec. A operação de recebimento e processamento, ela acontece com a chegada do material, que é feito por um veículo próprio, aquele ali, e depois ele chega no prédio onde é feito o processamento. Para isso, a gente conta com uma recepção, um local próprio para recebimento e entrada desses materiais, que é a área de carga e descarga, certo? Então a primeira etapa de todo esse trabalho, ela sempre é tudo documentado, tudo visualmente, né? A primeira etapa é quando a gente faz a triagem e o registro. Então o pessoal foi na rua, coletou o material, chega aqui, tudo é descarregado. A gente usa esses pallets, né? Descarrega, põe no pallet e aqui a gente começa a utilizar um sistema de gestão para isso. A gente tem um sistema de gestão próprio para gestão de CRCs. Ele cataloga aqui então todos os lotes recebidos, mostrando a data, o número do lote, qual é o órgão doador, o peso total, né? O que foi reaproveitado, o que foi para desmanche e depois o status, se os lotes estão em andamento ou não. Tudo isso é impresso e a gente acompanha depois aqui. Essa TV todos os colaboradores têm acesso, os fluxos estão documentados, sempre visualmente. E fundamental, balança. Todo o material é pesado na chegada. Então a gente pesa aqui, a gente acompanha o peso desse material e cada um dos itens do lote são cadastrados no sistema de gestão. Então, primeira etapa, área de triagem e registro. A segunda etapa é uma área de transbordo temporária. A gente vai estocando aqui o material até ele ser catalogado, para daí ele seguir para a terceira etapa, que é a área de estocagem. Tudo que chega, ele vem direto para a estocagem. O estoque sempre é um local fechado, de acesso restrito, apenas um colaborador tem acesso. E aqui esses bens são estocados até eles serem utilizados. Então, o nosso estoque, visualmente, ele é dividido em 3 etapas. E isso é super importante, isso conta na operação toda. Aqui dá para vocês terem uma noção geral do estoque. É assim que ele funciona. Então, essa área central é tudo aquilo que foi recebido. Essa área à esquerda é todos os equipamentos que têm condições de uso, que já estão prontos para serem doados. E essa área à direita é onde ficam os resíduos que foram processados. Então, começando pela recepção, o material que ainda não foi tratado, o material que foi recebido, a gente sempre vai estocando da mesma coisa, prateleiras, né? Sempre utilizando pallet, nada pode ficar no chão e a gente identifica lote a lote. Então, lote a lote, o número do lote, o órgão doador, a data que chegou aqui desse material. Como vocês podem ver, a gente recebe tudo que tem condições de uso e o que não tem condições de uso. Esses materiais todos vão ser verificados ainda. Eles ficam aqui para que possam ser reaproveitados depois. Alguns materiais não têm condições de entrar nas estantes. Aqui a gente tem uma área que está ociosa, né? Já é preparada para receber o próximo lote. E aqueles que não têm condições de estarem na estante, a gente faz o acondicionamento temporário nos bags, que são esses sacos de estopa grande aqui, onde a gente coloca os itens que vêm solto, aqueles que vão ser desmanchados possivelmente, certo? Então, a primeira etapa, tudo aquilo que nós recebemos e que vai ser tratado de alguma maneira. Esses equipamentos, depois que são desmanchados, eles são desmanchados e aí eles viram os resíduos. Por exemplo, esse daqui são os resíduos de alumínio. Aí a gente tem resíduos de fonte de computadores, certo? A gente tem os fios, que são o cobre encapado. Aí já está tudo processado, tudo sem ponta, sem os plugs.
a gente tem os pequenos resíduos, que geram volumes menores. Então, as ventoinhas, os coolers, os plugs de rede, as mídias de CD e DVD, que é policarbonato, as placas de ponteira, as placas de telefonia, as baterias de celulares, os HDs, cartuchos, toners, baterias de notebook, né? Plugs e conectores. Temos também a área de pilhas e baterias, que é um resíduo que requer um cuidado especial. Eles são destinados sempre utilizando essas bombonas, né? Que são essas unidades plásticas aqui, esses tambores plásticos. Tem todo um cuidado especial para transporte. Cada uma dessas leva até 300 quilos. Resíduos mais volumosos, como é o caso dos plásticos, eles são considerados nesses bags. Eles são volumosos, eles são leves. Um bag desse tem em média 40 quilos, 40, 45 quilos. Depois que eles são moídos, o mesmo bag acondiciona 700 quilos. E os resíduos, como as placas pesadas, são as placas eletrônicas, essas de menor valor, como essas daqui, de TV, DVD e tudo. E as placas leves são classificadas em 4 tipos, que são as placas de computador, que elas são classificadas de acordo com os chips que tem dentro dela, certo? Tem as placas mãe com chip, com 2 chips e tudo mais. Então, assim são classificados os resíduos. Essa terceira e última fase do estoque, ele precisa ser preparado para os itens que têm condições de uso. Então, por exemplo, teclados estão prontos, testados, vão ser limpos agora. Peças de reposição, placa-mãe, HD, webcam, placa de rede, né? Roteadores, placas de rede, cabos VGA, cabo de força, mouse e tudo mais, os pezinhos dos monitores, né? E aqui os computadores propriamente dito. A gente reutiliza ao máximo as caixas para poder levar e trazer equipamentos. Todos saem limpos, funcionando. A gente também tem notebook na medida do possível, sempre que tem disponível. Os monitores são empilhados diferentemente para ter o mínimo de atrito e o máximo de proteção para eles, certo? E a gente guarda os computadores. Esses daqui fazem parte de um lote de 200 computadores que vão para os laboratórios de robótica Include. Esse daqui é um lote específico que está sendo montado pela equipe, vai ser entregue pelos próximos dias. Então, o nosso estoque deve funcionar sempre assim, dos centros de recondicionamento de computadores. Aquilo que chegou e vai ser processado, aqueles resíduos que já estão prontos e os equipamentos que estão prontos para serem doados, certo? A quinta etapa do nosso trabalho é quando acontece o desmanche do resíduo. Tudo isso acontece fora da área de estoque. Então a gente tem aqui a linha de desmanufatura, ela é composta por essa ilha, né? A ilha são 12 pallets com materiais que ficam estocados, eles alimentam até uma semana a área de desmanche dos equipamentos. Então eles são desmanchados por lote, porque a gente precisa gerar o que a gente chama de volume de massa, ou seja, a quantidade de cada resíduo que foi tirado de um lote, para a gente devolver isso para o parceiro. Então a gente tem 12 pallets, todos dispostos aqui para serem desmanchados. Então tem muita coisa antiga, né? Aparelho de PABX, TV, impressoras matriciais e muitas coisas novas, como esses roteadores de fibra ótica ou impressoras multifuncionais que a gente utiliza, né, nos dias de hoje. Receptores de TV a cabo, máquinas de cartão de crédito, aparelhos de ar-condicionado, enfim, uma infinidade. Todo esse material, ele vai ser desmanchado e ele tem os mesmos resíduos. Independente se é uma TV ou um micro-ondas, ele vai ter ferro, vai ter placa, vai ter cobre, vai ter alumínio. Esse material é desmanchado aqui onde a gente chama de desmanufatura, que são essas bancadas, onde os técnicos trazem o material para cá
fazem todo o desmanche, separa por tipo de propriedade, né? E depois eles vão alimentando essas caixas aqui com os resíduos. Ó, esse daqui é plástico, esse daqui é cobre encapado, as placas pesadas, alguma coisa de rejeito que sobra, ferro, os cobres que ainda vão ser processados. E ao final do dia, de cada turno, eles pegam essas caixas e colocam lá dentro daqueles bags que eu mostrei para vocês dispostos. Então, assim que acontece. Área de triagem, área de estocagem lá dentro. E aqui já é uma área de expedição também. Aqui tudo documentado. Esse é o fluxo de tratamento do plástico, por exemplo, que é esse material que vai sair daqui agora. É um bag que está pronto. E aqui algumas coisas de materiais que estão praticamente prontos para sair. Esse daqui, por exemplo, são os motores de refrigerador que precisam de uma destinação adequada para ele depois de serem desmontados. Então, é assim que acontece todo o trabalho dentro de um centro de recondicionamento de computadores, né? A última etapa é o reaproveitamento dos computadores, o recondicionamento, que isso são feitos por técnicos, está aqui o laboratório todo fechado, ele precisa ser refrigerado, e também acontece pelos alunos que estão em processo de aprendizagem. Esses computadores depois são doados para a inclusão digital. Então, é isso.